Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. O Evangelho traz para a gente hoje já de volta, o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. São Mateus. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos aulidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Gente, nós temos as três revelações, que são Moisés, Cristo e o Espiritismo, que veio depois de Cristo para trazer para a gente as explicações, do que Cristo disse na época que veio à Terra, que encarnou na Terra. Moisés tinha uma responsabilidade muito grande sobre o povo. Por quê? Porque ele liderou, a saída desse povo do Egito, a fuga desse povo do Egito, onde eram escravizados. Então o povo respeitava muito Moisés, e Moisés teve um contato com Deus, vamos colocar assim, e foi passado a ele os 10 mandamentos divinos. E nesses mandamentos eles abrangiam toda a humanidade, por isso eram divinos, porque as leis de Deus, elas são para todos.
e são para todos os tempos, não é só para o tempo dele. Então Moisés precisava também, para controlar esse povo, que era um povo belicoso, vivia em guerra, era um povo acostumado, né, no Egito, ignorante, né, porque os escravos tinham que ser ignorantes para poder serem escravizados, se manterem escravizados. E eles viram em Moisés um líder, né? E esse líder tinha que ter o respeito de todos. Então, ele usou, né, vamos dizer assim, o nome de Deus para criar as leis, né, que imporiam, né, um controle sobre o povo judeu, que era um povo ignorante na época, né? E foi assim que foi criada a lei mosaica, né? A lei mosaica, ela abrange dois, ela abrange a lei divina e a lei humana, que ele usou para controlar o povo, para manter o povo numa linha em que o bem predominasse, em que parassem as matanças entre os irmãos, os roubos, né, os adultérios. Então ele precisava ter criado essa lei para ter o respeito do povo, e ele criou, né? E depois nós vamos falar sobre a segunda revelação. Então a base para a vinda de Jesus foi feita por Moisés, que colocou ali um Deus único, porque os hebreus, né, o povo da época, os judeus, os hebreus, eles adoravam vários deuses, como o povo do Egito, né? E ele colocou um Deus único, que se sobressaía sobre todos os povos, toda a humanidade, certo? E essa base foi feita, já foi preparando o caminho para a vinda da segunda revelação, que era Jesus, que foi Jesus, né? Então Moisés teve essa participação, né, no controle do povo, né, na cultura do povo hebreu, do povo judeu, para que Jesus viesse trazer o ensinamento maior, que era o ensinamento de amor. Mas isso é para amanhã. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, nós estamos aqui no capítulo 12, na perfeição moral, a questão 898. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a terra. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve tudo saber e porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Gente, então, nós sabemos que a nossa passagem na Terra é temporária, né? É temporária. E nós temos que adquirir conhecimentos na Terra ligados à Terra, aquilo que nós vamos viver, para que nós possamos ter uma vida na Terra mais tranquila. Então, Deus não proíbe, e não teria sentido proibir, o aprendizado para a gente lidar com as coisas materiais, né? Então, nós temos sim que adquirir conhecimentos que não vão ser úteis na vida espiritual, teoricamente, mas que vão ser muito úteis enquanto estivermos aqui na Terra. E tudo que a gente vive, gente, é aprendizado. Tudo. Vocês viram que eles falaram aqui que em 1 hora no plano espiritual nós vamos aprender muito mais do que em muitos anos aqui na vida terrena. Pois é. Então, tudo é aprendizado. Tudo fica gravado na memória espiritual. Nós vamos sair daqui com um conhecimento maior do que a gente tinha quando chegou. Tá? Não importa se esse conhecimento
é relativo às coisas da matéria somente. Por quê? Porque faz parte da nossa reencarnação o aprendizado das coisas para que a gente possa, né, viver materialmente. A vida espiritual é uma coisa que a gente vai ter que ir vivendo, aprendendo sobre os espíritos, mediante o nosso crescimento intelectual, tá? Também. Então, tudo que a gente aprende, né, é crescimento, é progresso espiritual, tá bom? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, que a gente possa ter paz, ter equilíbrio, saúde, trabalho para a gente. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.